Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu lar. Amém? Fazer um estudo aqui bem rápido, que também é uma coisa muito séria que tem que ser explicada, irmão. Tem que ser explicado. Tem irmãos que falam assim, né? Tem irmãos que vai muito pro lado do anjo, né, irmão? Os que vai muito pro lado do anjo não gostam. Amém? Uma certa feita eu fui pregar numa igreja do meu, né, no meu ministério. E tinha uma irmãzinha lá que gostava de falar que estava vendo anjo voando. E ver anjo voando daqui, e ver anjo voando de lá. Eu lembro uma vez que ela só piscou o olho assim e abriu. Temos que tomar cuidado com essa revelação, viu, irmão? Temos que tomar cuidado com essa revelação. Aí o povo vai escrever aí, não entende nada do mundo espiritual. Não, irmão, é você que está começando agora, está com barriga verde. Amém? Se você mais para frente, quando amadurecer, conhecer mais a obra de Deus, se Deus tiver uma comunhão profunda com você, começar a te dar visão, sonho, você vai começar a tirar isso da sua cabecinha, tá bom? A sua comunhão com Deus te livra das apostasias. Amém? Tem muita gente que fala muita coisa que não viu porque não tem comunhão com Deus, irmão. É um empolgado, né? Vai pregando, aí vai crescendo, mas nunca teve uma comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então preste atenção. A irmã só piscou o olho assim na igreja e de repente, irmão, que um anjo veio voando de lá, uma asa muito bonita, depois foi para lá. Aí de repente eu vi mais um quartel, um exército de anjos vindo de cá. Eu falei, mas a irmã só piscou o olho, ela pediu uma oportunidade, só piscou o olho. Ela, irmão, eu tive uma visão aqui agora, só piscou o olho. Irmão, ela ficou 1 hora contando a visão. Eu nunca sei de onde saiu tanta ilusão da cabeça. 1 hora e que o anjo veio de lá, depois o anjo foi para lá, depois o anjo fez isso, depois o anjo... Eu falei, a irmã só piscou o olho. Então nós temos que acabar com essa fofoca nas igrejas. Amém? O estudo de hoje é anjos de asa? Tem uma coisa errada. Existe? Existe. Mas nós vamos aprender um pouquinho disso. Amém, irmãos? Eu quero começar especificando para os irmãos podem entrar no vídeo aí, eu não sou doido de mentir, irmão. Blasfema contra o Espírito Santo. Amém? Tem irmão que fala aí, irmão, você chama o outro de falso profeta, blasfema contra o Espírito Santo. Não, um dia eu vou fazer um estudo sobre blasfema contra o Espírito Santo. Não tem nada disso. A Bíblia fala, julguei os profetas, mas não julguei as profecias. Amém? Julgai os profetas, mas não julguei as profecias. Fazei prova. Até Deus fala, faz prova de mim. Sabe o que é fazer prova de Deus? Que Deus mandou, irmão? É fazer prova mesmo. É você chegar e falar, o Senhor é Deus mesmo, é fazer prova. Até Deus você pode fazer prova, você não pode fazer prova de profeta. Amém, irmão? Então tem muita gente que por não conhecer Bíblia, amém? Por ser meio fraco de Bíblia, fala coisas que não existem na Bíblia. Amém? Mas vamos continuar. E eu lembro que eu vi uns 5 a 6 anos diferentes conversou comigo. Não é essas visãozinhas de piscar o olho e ver, não, irmão. De olho aberto. E que eu saiba, na Bíblia, com José foi conversado em sonhos à noite. No livro de Jó fala que Deus conversa em sonhos e visões à noite. Com Maria foi em sonhos à noite. Tentação de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus teve que tirar ele do corpo, para o diabo sair movimentando, levando para o alto tempo, porque ele estava em corpo. Amém? A Bíblia fala, bem sabemos que Deus conversa com homens em sonhos e visões à noite. Quando o povo estava com ciúme de Moisés, Deus apareceu para Moisés e falou assim, se tiver profeta aí, fala com eles, eu falarei em sonhos e visões à noite. Sonhos e visões à noite, mas Moisés é meu amigo, eu falo face a face. Amém? Com Daniel, pode ter certeza que foi sonho e visão. Ele tive uma visão. E quando Daniel fala revelação, é visão de noite, irmão. Não é essa revelação de boca, essa fofoca, não. Irmão, tem uma pessoa aqui que Deus está abrindo uma porta. Não é essas fofocas, não. É revelação profunda. Amém? Então, irmão, olha, por que Deus desliga um homem? Porque o homem não está preparado para ouvir a voz de Deus. Porque a carne é fraca, o espírito é fraco, a carne peca, amém, irmão? E faz separação de Deus com o homem, os pecados da carne. Por que o juiz, irmão, o homem vai ressuscitar para ser julgado? Por que Deus não julga lá o espírito, a alma? Não.
Deus vai ter que ressuscitar o homem, porque a alma não pode ser julgada. O que tem que ser julgada é a carne. Por isso que o homem vai ser ressuscitado para ser julgado. Amém? Porque quem errou foi a carne. A alma no hebraico significa fonte dos desejos. Quando você cobiça ali, você está em jejum e cobiça um bolo na vitrine, é a sua alma. Quando cobiça a mulher dos outros, é a sua alma. Por isso que a alma vai ser julgada. Mas a carne é que dá força para a alma, amém? Para que ela venha pecar. Então, por isso que o homem vai ter que ser ressuscitado para ser julgado. Amém? Porque o juízo é para toda a carne. Amém? Então, vamos lá. Todas as revelações no Novo Testamento foi em visão de noite. Amém? Pode ver toda a Bíblia, profeta, foi tudo sonhos e visões, irmão. Porque, irmão, qual a diferença de sonhos e visões? Sonho é aquele sonho que você acorda, lembra e fala assim, meu amor, tive um sonho. Visão é aquela que você acorda assustado, tipo real. Só quem tem aí do outro lado que vai saber. Você acende a luz, tipo um pesadelo. Visão. Amém? Então a Bíblia é clara. Bem sabemos que Deus fala com homens, sonhos e visões à noite. Existe a revelação acordada? Existe uma ou outra na Bíblia, gato pingado. É aquela que, quando Ezequias estava em pecado, o profeta falou, ó, certamente morrerás e não viverás. Ele virou para o lado, né? E começou, ó Deus, lembra do que eu fiz por você. Aí quando o profeta estava saindo no pátio, veio a revelação. Existe? Existe. Amém? Existe. Mas o modo, só quem é profeta do outro lado sabe, irmão. Esses profetinhas de YouTube não vai saber, não. Esses profetinhas que estão acostumados só com videozinho de YouTube não vai saber. Não estou desmerecendo, não. Estou falando para você entender, irmão. Quem aí tem comunhão com Deus e ora e sabe como que Deus fala, sabe o que eu estou falando. Se você nunca teve uma comunhão com Deus, vai buscar, porque você não vai entender o que eu estou falando. O meu falar para você vai ser em grego, porque você ainda não teve uma comunhão com Deus. Quando você tiver, você vai ver. Deus desliga um homem para falar. Eu já saí do corpo, irmão, umas 15 vezes. E quando eu saía assim, eu sabia que ia entrar em visão. Aí Deus mostrava as coisas, que muitas visões estão aí nos meus vídeos. Pode abrir. Minhas visões, experiências com Deus. Se eu estiver mentindo, tem um câncer me esperando, tem uma lepra me esperando, porque a Bíblia fala, ai daquele que fala que eu falei e eu não falei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então esses profetinhos que ficam entregando aí, falando que tá vendo um anjo voando, entregando revelação aí, ai irmão, o Espírito de Deus que não se engana. Cuidado, meu irmão. Isso pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, viu? Para você que não sabe o que é uma blasfêmia com o Espírito Santo, aí está um exemplo, mas tem vários, biblicamente falando. Amém? A Bíblia fala, ai daquele. Sabe o que é um ai de Deus, irmão? A pessoa que está falando que Deus está falando e não tem certeza que Deus está falando, você tem mais coragem que um homem-bomba. Amém? Você falar que a entidade de Deus, mais suprema do universo, está falando, você está falando. Você quer fama? Pula de um prédio. Para você ter fama no YouTube, mas não fala aquilo que Deus não está falando, porque a Bíblia fala, ai daquilo. Sabe o que é ai de Deus? É câncer, lepra. Por que você acha que eu contei meus sonhos e visões aí e anotei no papelzinho? Vai ver lá, que tudo eu fiquei lembrando à noite para fazer o vídeo de manhã, para mim não acrescentar e não diminuir. Aquilo que eu tive, visão, tipo real, isso tudo foi igual real, irmão. Eu passei para a folha. Amém? O que eu não vi, em visão, indiferente de onde ela estiver vindo, eu não escrevi, que eu não sou doido. Eu não sou um falso profeta. Amém? Então, irmão, anjos de asa, é normal você ver na igreja, irmão, tá batendo a asa. Tá vendo bater na asa? Não, irmão, isso é pessoas leigas que estão na fralda. Pessoas que estão na fralda, leigas. Pessoas que não sabem nem o que é reino de Deus. Se tiver uma obra assim, está crescendo na mentira, no engano. Amém, irmão? Eu vi 5 anjos diferentes, irmão. Deus me desligou do corpo para ver, nenhum tinha asa. Agora eu vou te mostrar dentro da Bíblia que nenhum. A maioria dos anjos que apareceu na Bíblia, a maioria não tinha asa. Amém? A maioria não tinha asa. Você pode olhar a que apareceu para a mulher de Sansão. Separei alguns versículos aqui, amém? Amém? A que apareceu para a mulher de Sansão, a mãe de Sansão, né? Aleluia. Diz assim, ó. Um homem de Deus veio a mim, está lá no livro de... Presta atenção.
Juízes, né? Está lá no livro de Juízes. Se eu não me engano, 3:5. Aparição para Manoá, a mãe de Sansão. Diz assim, ó: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo. Ela falou um homem de Deus. Presta atenção. Semelhante a um anjo. Ela não viu asa. Terribilíssima. E não lhe imunda. Porque o menino será nazireu desde o... E aqui, perguntei de onde ele era. Nem ele me disse o seu nome, porém disse: eis que tu conceberás. Aí falou a profecia do filho dela. Você pode olhar que ela falou um homem de Deus. Não tinha asa, senão ela já entendia que era um anjo. Amém? Sodoma e Gomorra, para mim não precisar procurar versículo, você pode olhar na sua Bíblia. Por que aqueles homens queriam estrupar os anjos do Senhor? A palavra anjo não significa que tem asa, significa mensageiro ou enviado. Por isso que fala assim, é o anjo que está na igreja de Éfeso. É o dirigente que foi enviado para lá. Ao anjo, a palavra anjo é enviado, não significa que tem asa. Por que os homens queriam estrupar ele? Porque eles estavam como homens, sem asa. Aqueles 3 seres que apareceu para Abraão, você pode olhar que ele tratou como varão, não tinha asa. O Senhor Jesus é um anjo, um enviado. A palavra anjo é enviado, não tem asa. Amém? Você pode olhar que aquele que apareceu para Josué, que falou que era o príncipe do exército de Deus, Josué perguntou, é um dos nossos ou um dos dele? Aí ele falou, eu sou o príncipe do exército de Deus. Aí foi quando Josué se encurvou. Amém? Não tinha asa. Amém? Então a palavra anjo não significa que tem asa ou que não tem asa. Amém? A palavra anjo significa enviado ou mensageiro. Amém? Você pode olhar que a maioria dos anjos que apareceu também no Novo Testamento, ali para os apóstolos, também não tinha asa. Tá bom, irmão? Então, da onde que saiu o anjo com asa? Quando Deus mandou fazer lá no propiciário, lá na Arca da Aliança, e ele mandou pôr asa. Por quê? Querubins, missões especiais. Aqueles serafins que apareceu na visão de Ezequiel, que tinha 6 asas, 2 tampavam o olho. São anjos mais especiais. Amém? Mas não quer dizer que todo anjo que está no céu tem asa. Amém? Eu conheço vários homens de Deus. Vários homens de Deus eu conheço. A maioria dos que tiveram visão de anjo não tinha asa, irmão. Biblicamente, a maioria dos anjos que aparecem, irmão, na Bíblia, não tinha asa. Amém? Melquisedeque, muitos falam que é Cristo, né, que apareceu ali, apareceu como um varão. Aqueles 2 varão lá na pedra do sepulcro, as mulheres falaram, apareceu 2 varão. A tradução certa é varão, porque ela tratou como um homem de Deus. É a tradução nos original, para você que conhece os original bíblicos, não tem tradução nenhuma de anjo. Quem colocou anjo foi na Septuaginta. Amém? 70 bispos católicos traduziu a Bíblia e colocou a palavra anjo, mas no original é varão. Também não tinha asa. Amém, irmão? Então, quando você vê as pessoas, né, falando ali, é anjo de asa, anjo de asa, pode ter certeza que não teve perdão, muita comunhão com Deus. Amém, irmão? E essas visãozinhas de piscar o olho, irmão, eu congrego no ministério que é cheio disso. Esse irmão pisca o olho e conta uma história, dá para escrever um livro. Eles piscam o olho e contam uma história do que viu. Amém, irmão? Tem muita gente empolgada com esse negócio de visão, mas a Bíblia fala, ai daquele que falar que eu falei e eu não falei, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o conselho do pastor santo para essas pessoas, irmão? Orar mais, jejuar mais, parar de aparecer na carne, ser verdadeiramente aquilo que você prega. Porque quando você está orando e jejuando muito, você tem temor de Deus, você não vai falar mentira. Amém, irmão? E eu vou falar para os mentirosos que estão falando que teve visão, que está vendo um anjo voando ou não. Amém, irmão? Cuidado com o câncer e com a lepra, porque o final daquele que fala que Deus falou e Deus não falou, é o hospital do câncer, é o hospital da lepra. Você pode ir brincando a vida toda, querendo ser um homem muito usado, evangelista usado e mentir nas visões de Deus. Mas uma hora a casinha vai desabar. Amém, irmão? Fala só o que Deus falou, irmão. Amém? Revelações também é um perigo, irmão. E o Espírito de Deus está me revelando. Olha que gravidade que você está falando.
Para pensar no juízo final. Aparecer o Espírito de Deus e falar assim, eu não te revelei nada. Que coisa terrível, hein? No juízo final mostrar você lá, todo evangelista usado, crescer na igreja, crescendo tudo, e o Espírito de Deus falar assim, eu não te revelei nada. Que vergonha que tu vai passar. Para você que não sabe, a palavra falso profeta é para aquela pessoa que é falso. Ela cai bem para a pessoa que é falso. Então, se você é falso naquilo que você está falando que viu e não viu, você é um falso profeta. Como saber se eu sou um falso profeta, pastor? Você sabe. Se você viu mesmo tudo que você está falando. Se você não viu, é um falso profeta. Amém? Então, irmão, anjos de asa, presta atenção. Biblicamente falando, na Bíblia, de 80% das visões de anjo, 80 não, 95%, a maioria não tinha asa. Amém, irmão? Então esse trem, tô vendo um anjo de asa, tô vendo. Catolicismo. É os crentes que vêm do catolicismo, tá acostumado a ver aquelas imagens de anjo de asa, aí toda hora fala que viu um anjo de asa. Porque isso é um costume de pagão. Amém? E para você que não sabe, irmão, biblicamente falando, lá no livro de Isaías, eu acho que é Isaías, não é no livro, se eu não me engano, Zacarias. É Zacarias? Deixa eu ver aqui que eu separei aqui o versículo. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. As coisas de Deus é muito sério, irmão. As coisas de Deus é muito séria. Muito, muito séria. Eu acho que é Malaquias que fala que viu 2 mulheres de asa no Eva. Amém? Fala que viu 2 mulheres de asa. As coisas de Deus é tão sério, irmão, que tem até um livro na Bíblia que fala que viu 2 mulheres de asa. Amém? Então preste atenção. Vou bater aqui bem rapidamente, vou abrir na Bíblia. Então a gente só pode pregar. Você vai falar, tem anjo, mulher? Não sei. Eu vou te dar um versículo aqui agora. Amém? Eu vou te dar um versículo aqui agora para você meditar. Aqui, ó. Mulheres. Se você pregar que há anjo, mulheres de asa. Anjos, mulheres de asa. Deixa eu bater. Anjos, mulheres de asa. Amém, irmão? Aqui, ó. Anjos, pode bater aí no seu celular. Ó. Anjos, mulheres. Não estou falando que era anjo, mas você vai entender. Mulheres de asa. É o outro parâmetro de anjo de asa, que eu não sei se foi no livro de Zacarias. Anjos, mulheres de asa. Quer ver? Mulher, fotografia. Tarará, tarará, anjo, mulher. Tarará, tarará, não. Eu acho que é no livro de Zacarias que fala, ó. Amém, irmãos? Então, irmãos, olha, a pessoa tem que ter muito coragem de falar que viu, uma coisa e não viu. Amém? A pessoa tem que ter muita coragem de falar que viu uma coisa e não viu, porque Bíblia é coisa séria. Por isso tem que tomar cuidado quem prega. Aqui, ó. Mulheres, bate aí, mulheres. Eu tenho que fechar com isso. De asas na Bíblia. Bate aí, mulheres de asa na Bíblia. Na Bíblia. Vamos ver qual versículo que eu não me lembro. É muita coisa para lembrar. Zacarias 5. Eu acho que é Zacarias 5. Vamos conferir. Zacarias 5. Olha, onde estão os textos da Babilônia. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, não é Zacarias 5. Evangelho de Lucas, mãe. Irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aí no rodapé. Amém?
Eu vou ter que colocar no rodapé, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Se eu soubesse, já tinha separado, né? Porque para comentar tem que ter parâmetro bíblico. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Irmãos, então olha, esse negócio de você ver crente falando que viu pessoas, anjos de asa, é uma coisa muito séria. Eu sei onde eu vou achar aqui, bem rápido. Porque agora eu vou ter que pôr, irmão. Agora é um desafio para mim pôr esse versículo. Amém? Agora para mim é um desafio. Amém? Vou colocar aí, ó. Vou bater aqui no YouTube, porque tem um estudo aqui. Anjos de asas. Amém? Vou bater no YouTube que eu vou achar. Louvado seja Deus. Vai demorar, mas vai valer a pena o estudo, tá, irmãos? Aguenta a mão aí. Vou bater para provar para vocês que tem anjos até visto pelo profeta. Espera aí, bem rapidamente. Rapidamente. Amém, irmão? Porque isso é coisa séria, irmão. Bíblia é coisa séria. Falou, tem que provar. Amém? Aqui, ó. Louvado seja Deus. Zacarias 5:9. Olha aí, Zacarias 5:9. Amém, irmãos? Você vai ver que ele viu mulheres com asa. Amém? Se você pregar, pastor, amém? Que teve uma visão de um anjo mulher de asa, tem parâmetro bíblico, apesar que é versículo isolado. Amém? Mas nem sempre na Bíblia, 95% anjos não tinha asa. Amém? Olha aí sobre os anjos mulheres de asa que Zacarias viu. Amém, irmão? Para mim, eu creio que é só anjo, porque a Bíblia teve algumas mudanças, né? Teve algumas mudanças na Septuaginta, fugiu muito dos original, mas tem pelo menos um parâmetro sobre isso. Agora, anjo de asa, os parâmetros são os mínimos. Amém, irmão? Para nós não virar um falso profeta. Deus abençoe. Demorou, mas achei o versículo. Amém? Amém? Você viu aí o versículo, eu já falei. Então, fique em paz. Deus abençoe o estudo Anjo de Asas. Tá bom? Fique em paz.